Você já deve ter escutado em algum lugar, talvez até aqui nesse canal mesmo, que para algumas situações, incluindo a procrastinação em alguns níveis, a terapia é uma boa saída. Aí você foi lá, marcou a terapia, chegou na sessão, e aí você ficou meio com cara de pastel de vento, não entendendo muito bem o que estava acontecendo. Depois de algumas semanas, você notou que as coisas ainda não estavam funcionando tão bem quanto você gostaria. E talvez a situação até tenha piorado, porque se nem a terapia te ajudou, o que vai te ajudar, não é mesmo? Mas o que acontece é que tem várias abordagens de terapia, que são os tipos de terapia, vamos dizer assim. E cada um desses tipos tem um foco em alguma situação psicológica. Então, algumas focam mais em autoconhecimento, outras focam mais em resolver o problema agora. E o problema é que a cada 10 pessoas que falam que terapia não funciona, geralmente 11 não estão fazendo terapia com a abordagem correta, incluindo a criatura que vos fala uns anos atrás. Mas bora lá entender melhor como isso funciona, como encontrar uma abordagem que se encaixa com os seus objetivos e também como detectar se a abordagem está correta ou não, mesmo depois que você já começou a terapia. Vamos lá. Primeiramente que a abordagem, basicamente, é o que define como que o problema vai ser tratado. Então, se ele vai ser tratado como algo que precisa ser resolvido, se ele vai ser tratado como algo que precisa ser explorado, se algo como que precisa ser aceito e, enfim, e afins. E também sobre como resolver esse problema, sobre como explorar esse problema, sobre como aceitar esse problema, e aí geram as diversas abordagens que nós temos hoje as mesclas entre elas, né? Aqui eu vou focar apenas em duas abordagens, até para não deixar muito complexo, porque senão nós começamos a falar de um monte de siglas, um monte de palavras estranhas aqui e acaba ficando mais complicado do que esclarecendo alguma coisa. Mas, claro, sinta-se à vontade para pesquisar mais sobre as abordagens que eu falar aqui, ou até descobrir novas abordagens. Tudo vai variar dos seus objetivos. Então, começando pela psicanálise ou terapia junguiana, né? Elas têm diferenças entre elas, mas para os propósitos desse vídeo dá para colocar elas juntas, elas são muito semelhantes. Elas são focadas no autoconhecimento, então se você quer descobrir por que você é de alguma forma, por que você age assim, você quer voltar lá no passado para descobrir como que isso aconteceu, quando que começou, como isso te afetou e etc. Essas abordagens são muito boas. Imagina que você está num quarto escuro, pega uma lanterna, foca em algum lugar e aí começa a crescer o feixe de luz e você começa a enxergar em volta daquele local inicial que você focou. É mais ou menos isso que é a terapia junguiana ou a psicanálise. Você foca num problema e você começa a explorar tudo aquilo que está em volta daquele problema. E a forma como ela ajuda a resolver seus problemas é essa: você vai explorando, vai entendendo melhor como aquilo funciona na sua vida, você vai entendendo o que você precisa fazer, você vai entendendo o que te incomoda, o que não te incomoda, para que lado que você precisa ir. Só que é isso. Ela não tem técnicas práticas para você resolver essa questão. Você descobre ali tudo que você pode sobre aquele problema, mas ela não dá esse passo adicional que vai te passar técnicas ou alguma coisa assim para você efetivamente resolver aquilo. Aí essa questão técnica, o que você vai fazer para resolver o problema vai ficar a seu critério daí. Então elas são abordagens de longo prazo. Você vai falando, 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 às vezes ali durante dezenas de sessões sobre o mesmo problema, que vai levar às vezes anos para explorar tudo, dependendo do nível que você esteja. A progressão ela é bem lenta e não tem data para terminar. Então, enquanto você tiver assunto, enquanto você quiser explorar problemas, você vai continuando. É realmente um processo de autoconhecimento, desabafo. Inclusive, se você quiser xingar alguns parentes, algumas pessoas, essa terapia é muito boa. Mas se você quiser resolver problemas, não é a terapia mais indicada. E é aí que entra a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Pegando a analogia da lanterna, é como se você estivesse no quarto escuro lá, pegasse a lanterna, focasse ali em algum lugar, né, no problema, no caso, e essa abordagem te ajuda a resolver aquele problema. Então, ela não fica explorando ali em volta tudo o que aconteceu, etc. Ela explora sim, mas o suficiente só para gerar uma boa estratégia para que você consiga resolver aquele problema. Então ela pega ali as coisas que estão relacionadas àquele problema, mas apenas para ter mais material para que
ser resolvido da melhor forma possível e não ficar só explorando por autoconhecimento. Então ela tende a ser muito mais rápida, coisa de semanas, meses já tem bons resultados. Aí claro, né, dependendo da complexidade do problema e da quantidade de problemas que tenham que ser resolvidos, pode chegar a alguns poucos anos, mas ela é muito mais rápida do que a psicanálise e a terapia junguiana. Ela tem uma progressão bem mais rápida também e é mais linear, ela tende a ser mais estável em termos de progressão, não tem tantos altos e baixos como na terapia junguiana, psicanálise. Claro, oscilação acontece em qualquer abordagem, mas ela tende a ser mais estável ali em relação ao progresso. E ela tem começo, meio e fim, então o foco dela é resolver o seu problema e te dar autonomia para que você consiga continuar vivendo ali até mesmo sem a terapia. E aproveitando para fazer uma menção honrosa para a DBT, que é a Terapia Comportamental Dialética. Ela é uma derivação da TCC, só que ela é mais focada em situações um pouco mais intensas, vamos dizer assim. Como eu não sei qual é o seu estado psicológico no momento que você está assistindo esse vídeo, talvez seja relevante falar sobre esse tema. A diferença entre as duas é que a DBT ela é um pouco mais focada na regulação emocional, enquanto a TCC ela é mais focada na regulação de pensamentos. Então a DBT ela acaba sendo um pouco mais acolhedora, vamos dizer assim. Ela não é tão técnica quanto a TCC. Não que a TCC também não seja, mas a DBT ela é um pouco mais. Então ela funciona muito bem para emoções mais intensas. Então se você está com muita raiva, muita tristeza, muita culpa, nas situações de depressão forte, ansiedade forte, situações talvez até que estejam surgindo pensamentos não muito pró-vida. Para esses casos, a DBT acaba sendo um pouco melhor que a TCC. Mas claro, a TCC já é uma excelente abordagem, deve funcionar muito bem para esses casos também. Essa abordagem, se você quiser dar um passo a mais, vamos dizer assim, se de repente você já tentou a TCC, achou ela meio não suficiente para o seu caso, tem a DBT para você testar também. E se você ou alguém que você conhece estiver passando por essa situação, primeiramente, sinto muito. Segundamente, tem saída, por mais que eu sei que né, ali no meio do furacão, às vezes, parece não ter saída, mas tem. Se não tivesse, eu com certeza não estaria aqui gravando vídeo nesse momento. Mas escolha uma boa abordagem para essa missão, tanto a TCC quanto a DBT vão te dar uma boa referência para onde ir. E não tenha vergonha de comunicar a sua situação atual para o psicólogo, já vai ajudar muito no processo. Se cuida. E um bônus para te ajudar a perceber se a terapia está te ajudando ou não é você parar uma vez por mês e refletir se no mês passado você estava melhor ou pior do que você está agora, se você sente que a terapia te fez evoluir ou não, se você sente que você está mais próximo dos seus objetivos ou não. Isso é para ajudar a não perder tempo durante meses, às vezes até anos com a abordagem errada e daí descobrir que você perdeu um baita de um tempo, né, eu do passado. E assim, é pra terapia ser dolorosa, é pra te incomodar, afinal mexe com emoções que nós não gostaríamos de mexer, né? São coisas que estão ali quietas e aí nós cutucamos, vai doer. Tem a dor do processo também, as mudanças que acontecem na vida e etc. Essa parte é normal, aquela questão dos altos e baixos. Só que se a abordagem estiver certa, você sente todas essas questões, só que você também sente progresso. Então uma coisa ela justifica a outra. Agora, se a abordagem está errada, você sente só todo esse desgaste, só que não sente que está progredindo. E também, claro, às vezes o profissional que está ali meio não com muita boa vontade, mas né, vale a análise de você entender se é a abordagem que é o problema, se é às vezes você que está meio sabotando o processo, se é o psicólogo que está sabotando o processo. Inclusive, se vocês acham que vale um vídeo à parte aqui sobre isso, comentem. Mas galera, se cuidem de verdade, não tenham vergonha de fazer terapia. Lembrando que eu falei só sobre poucas abordagens aqui, você pode explorar mais, se você quiser, até vai lá no Google, pesquisa qual a melhor abordagem para resolver tal problema. Daí você coloca o seu problema ali, ele já vai te dar um bom direcionamento sobre o que fazer, qual a melhor abordagem para aquilo, né? É um teste inicial também, né, para você ver, daí você faz a sua análise ali daquela mensal para garantir que realmente seja a melhor abordagem para você. Mas é isso, não é uma abordagem errada ou um profissional incompetente que definem o seu destino, tá? Fiquem bem.